Perdi hoje uma chance de esperar e ver o sol se pôr, mas agora, nesse instante, eu desejo que venha amanhã. Certamente vai ser bem melhor. A incerteza do futuro deixa o mundo sem um parecer, como um pulo no escuro. Então oro pedindo uma luz. Certamente vai ser bem melhor. Faz-me ver o amanhã. Quero ver o amanhã. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti. Tudo depende de ti. E quem duvidar não crer no Senhor não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar que vem o amanhã. Quase morto no Calvário, Cristo sofre a sentença do mal, mas em mente a esperança e a certeza de ressuscitar. Depois disso tudo foi melhor. Na história desse mundo foram poucos os homens fiéis, corajosos, enxergaram mesmo na escuridão uma luz e pensaram vai ser bem melhor. Faz-me ver o amanhã. Quero ver o amanhã. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti. Tudo depende de ti. E quem duvidar, não crer no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti. Tudo depende de ti. E quem duvidar, não crer no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar que vem o amanhã.
Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Um feliz sábado para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, utilize essa oportunidade. Clique no botãozinho ali, se inscreva, seja parte dessa família, mas também não se esqueça de interagir com a gente, falar de onde você nos ouve, quem você é. Se você tem alguma pergunta, quer interagir com a liderança, com os membros, com o pastor da igreja, faça isso através das nossas redes sociais e também do YouTube. Não se esqueça de dar aquele joinha e clicar no sininho para sempre receber os sermões e todos os outros conteúdos espirituais que são oferecidos aqui nessa plataforma. Agora, passando desse momento que a gente divulga aqui o canal da Igreja do Riacho Grande, eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo para que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre mim, para que a gente consiga compreender a palavra dele nesse momento. Me acompanhe. Grandioso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. E ao nos conduzir à verdade, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, para que o Senhor possa colocar a verdade lá dentro e que a verdade lá dentro permaneça dando frutos e frutos eternos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Os tempos em que vivemos são tempos de crise. São ou não são? Crise política, crise social, crise econômica, crise hídrica, até nós estamos vivendo. Até o Brasil, que é um país riquíssimo em água potável, hoje vive dificuldade de água. Temos questões da parte elétrica brasileira sendo questionadas porque existe uma certa baixa, né, nas águas brasileiras. E estamos vivendo essa crise hídrica, não é tão séria aqui, mas é uma crise. E quando nós falamos de crise aqui no Brasil, é uma coisa já meio que batida. Crise e Brasil já é uma coisa batida. E nem tem tanto impacto falar assim. Mas quando eu olho para os tempos bíblicos, principalmente do livro que nós vamos ler hoje aqui, eu observo que teve gente que sofreram crises piores que a nossa. Viveram momentos mais terríveis que os nossos. E é o caso da personagem que eu vou trazer hoje aqui para vocês, Elias. E hoje eu gostaria de ler com vocês o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a partir do verso 1. E aqui nós começaremos o devocional, a meditação, a pregação dessa manhã. Acompanhe comigo o verso 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois, foi assim, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi.
a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Essa história, ela é fantástica e desde o começo ao fim dela, nós ficamos impressionados com todos os detalhes. Primeiro, com o detalhe que Elias está vivendo em uma época onde o rei era um indivíduo chamado Acabe. O Acabe é um dos 19 reis daquele período ali de divisão do reino entre o sul e o norte, e todos aqueles reis muito ruins, e de todos esses reis muito ruins, Acabe era o pior. Foi o pior rei. Elias viveu no tempo do pior rei de Israel. E além dele ser o pior rei, gente, ele era frouxo ainda. Tem coisa pior do que homem frouxo? Fala pra mim. Existe coisa pior do que um homem frouxo, homem assim bem banana mesmo? A ponto dele casar com uma mulher terrível chamada Jezabel, que além de ele ser um rei ruim, casar com uma mulher muito ruim, que manipulava, era mandona, dominadora, e na verdade ela governava Israel, enquanto ele era um coadjuvante nessa história de terror que Jezabel criou. E a história vai se desenrolando ali, né? E ele fala pro rei, olha, não vai chover aqui. Não vai chover, porque a minha palavra está dizendo, está profetizando que não vai chover. E Elias estava confiante que não iria chover posteriormente àquela profecia que ele estava fazendo. Mas por que ele fala de chuva? Por que ele fala que não vai chover? Porque Israel, por causa de Jezabel e de Acabe, estava adorando um deus chamado Baal. Quem era Baal? Baal era um deus da fertilidade, o deus que fazia a chuva cair e as coisas nascerem da terra. Então Elias entendia que se não chovesse, ele estaria quebrando as pernas do Baal, estaria desconstruindo a fé que as pessoas tinham naquele lugar em um deus que ele sabia que não existia, e se existe não é Baal, era o próprio diabo. E então ele fala que não vai chover. Mas é interessante que o texto diz que Elias era o tesbita. Quando fala tesbita, não está falando do sobrenome dele. Está falando de Tesbe, um lugar tão pequeno, que você não encontra nos mapas bíblicos. É um lugar tão pequeno e tão insignificante que quase não há registro desse lugar, de tão desconhecido que era Tesbe. Elias vem de um lugar desconhecido. Não vem de uma família conhecida, não vem de um lugar de importância, não era alguém de importância, não era alguém de fama, ele era só um desconhecido. E aqui eu quero deixar a primeira lição com cada um de vocês. A primeira lição: Deus não precisa de estrelas para terminar a sua obra. Essa é a verdade. A gente gosta de estrelas, a gente gosta dessa tietagem religiosa, de pedir autógrafo, de tirar foto e de dizer que conheceu o pastor fulano de tal, o cantor fulano de tal veio na minha igreja, e o Bertrano também, e eu conheci ele, era tão legal, tão humilde, mas existe aquele brilho, existe aquela pompa, existe aquela tietagem, e eu vou dizer para vocês que esse é um dos maiores problemas da religiosidade moderna. Porque da contemporânea, na verdade, porque ela é muito baseada em estrelas, em líderes carismáticos, em artistas, em pessoas que performam de tal forma que o brilho fique mais centrado na performance do que no Deus que deveria ser glorificado, no Cristo que deveria ser adorado. Nós precisamos de pessoas fiéis, não de pessoas impressionantes. Nós precisamos de pastores fiéis, não de pastores impressionantes. Então, quando nós olhamos para a história do Elias, um homem desconhecido que vem de Tesbe, uma cidade desconhecida, que não tinha glória nenhuma, nós entendemos que Deus não precisa de estrela, Ele precisa só de um homem e de uma mulher fiel. Essa é a grande verdade. Olha para, na verdade, a história de Corinto. Você for para o Novo Testamento, você vai olhar para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto tinha um problema lá. Qual era o problema da igreja de Corinto? O problema é que era uma igreja dividida, uma igreja que era pluripartidária. Tinha muitos partidos. Ali, por exemplo, nós tínhamos o partido de Paulo.
PPP, o Partido Progressista de Paulo. E, ao mesmo tempo, também tinha o Partido de Apolo, né? Que era o Partido Filosófico de Apolo, que eu chamo de PFA. E, ao mesmo tempo, tinha o Partido de Cristo Jesus, né? O PCJ ali. E você pode dar risada agora, mas tinha partido, tinha panela, tinha divisão em Corinto. E então Paulo joga uma pá de cal nessa conversa aí e diz o seguinte: olha, um plantou, o outro regou, mas quem fez crescer foi o Espírito Santo de Deus. Foi Deus que deu o crescimento. Então para com essa história de que esse é bom, aquele era ruim, esse é bom. Para com isso, porque uns plantam, outros colhem, e foi o Senhor que deu o crescimento. Ninguém deveria ser glorificado por isso. Precisamos parar com essa tietagem espiritual. Não estou dizendo que você não deva apreciar, valorizar, motivar as pessoas que servem, que ministram ao seu redor. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você não pode colocá-la como Deus. Você não pode criar uma figura tão importante a ponto de você renunciar a outros princípios seus só para seguir uma figura como essa. Não só Elias nos ensina isso, mas a igreja de Corinto e as lições de Paulo nos ensinam que Deus não precisa de estrelas para realizar a sua obra. É interessante que Paulo, no capítulo 4, ainda lá de 1 Coríntios, diz assim que ele foi chamado para ser um ministro. Que eles foram chamados para ser ministro. E a palavra que ele utiliza lá não é a palavra diáconos, que significa servo, né? Não é a palavra doulos, que significa servo, palavras gregas, né? Mas é uma palavra que é traduzida como ministro, que é basicamente o seguinte, assim que se fala, ruipereta. Ruipereta significa um escravo que está prestes a morrer. Quando Paulo foi tentar se descrever o ministério dele, ele fala assim, olha, você é um ruipereta, um escravo que está prestes a morrer. Aqueles escravos que remavam os barcos, né, e quando terminavam o seu trabalho eram mortos, porque eles já estavam sentenciados. E ele falou assim, eu sou um desse, eu sou um ruipereta, eu sou um escravo que estou prestes a morrer, vou fazer minha missão e eu espero a morte no final disso daqui. Diferente do português, porque quando você fala ministro em português, o que você pensa? Você pensa no ministro do governo brasileiro. Você pensa num ministro da justiça, você pensa num ministro da educação, alguém importante. Ou você pensa num pastor, um ministro, alguém importante numa comunidade. Só que para o Paulo, ministro não é isso não. Para o Paulo, ministro é aquele que está servindo e está prestes a morrer. Aquele que é escravo e está prestes a morrer, a dar a sua vida, que nem tem direito de nada. Que vai fazer o que tem que fazer e não espera nada de bom no final, só fazer a missão dele, cumprir o dever dele. Essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui com vocês. A segunda lição que eu gostaria de deixar com vocês aqui é que o Elias ali, ele ora a Deus, né? Ele se coloca diante de Deus, ele pede para que Deus cumpra a palavra que ele está ali dizendo diante do rei. Se existe uma coisa imprescindível para a vida espiritual e uma coisa que era presente na vida do Elias, era a oração. Sem oração, não tem como ter um ministério semelhante ao de Elias. Sem oração, não tem como ver os milagres que Elias fez, viu e presenciou. É necessário oração. A gente descobre que para ficar diante dos homens em pé, diante dos homens, como Elias ficou, de pé, diante do rei, diante dos homens, a gente tem que se prostrar diante de Deus. Não tem como você se levantar e defender a honra da sua família, a honra da tua igreja, defender a tua fé. Você não consegue se levantar se você não estiver de joelhos diante de Deus. Você precisa se entregar a Deus. Você precisa se prostrar a Deus. Do contrário, você não vai conseguir se levantar diante do mundo para pregar. Tem gente que quer pregar, quer ajudar o mundo, mas na verdade é ela que precisa de ajuda. É ele que precisa de ajuda.
Tem gente que até prega, tenta pregar, mas não tem poder, não tem unção, porque está de pé diante do mundo, mas não está de joelhos diante de Deus. Essa pessoa não tem poder, ela é irrelevante, ela não tem força. Dizem que a unção é basicamente o seguinte, um velho pastor dizia o seguinte, que sendo perguntado, né, o que é unção, pastor? Explica para mim, o que é unção? Porque tem gente que tem unção, e falou assim, unção é simples entender o que é unção. Unção e outro não são. É basicamente isso, isso que é unção. Unção e outros não são. E por mais simplória que seja a explicação dele, é pura verdade. Uns são pessoas que estão submetidas a Deus, outros não são. Uns estão nessa condição, outros não estão. Porque estão de pé diante do mundo, às vezes até em púlpitos de igreja, mas não estão de joelhos diante de Deus. De que adianta eu pregar a palavra, sendo que eu não tenho comunhão com Deus? Qualquer um pode pegar um bom sermão escrito, ler, decorar e performar aquilo, mas não exatamente carrega consigo a unção do Espírito Santo. É necessário que carreguemos a unção do Espírito Santo para se colocar de pé diante de Deus. Só que nesse momento, depois que o Elias ele é chamado por Deus, ele vai lá falar com Acabe, ele sai do anonimato, né? Ele era alguém anônimo, alguém desconhecido. E ele vai falar com o rei. Eu fico pensando nisso, né? Como alguém tão inexpressivo é convidado para falar para as maiores autoridades. Isso nos ensina uma lição muito poderosa, irmãos. As pessoas acham que a obra vai ser terminada pela pregação dos pastores. Isso é um engano. A obra será terminada pela pregação de irmãos leigos, ministros leigos, pessoas que hoje não são conhecidas, não são pop, mas são essas pessoas sinceras e fiéis, lá de Tesbe, desconhecidos, lá do deserto, que serão chamados e que serão empoderados pelo Espírito Santo para chegar no palácio do rei e pregar, nos lugares de importância, nos lugares de relevância. Não fique pensando que são os grandes figurões da religiosidade que farão isso. São, na verdade, aqueles que vêm do anonimato. E agora, depois de sair do anonimato, ir lá e dar o seu show diante do rei, um show de pregação, Deus fala assim para Elias, vocês leram comigo aqui. Elias, é o seguinte, agora você vai sair do palco, você vai sair das luzes, você vai sair de evidência, e você vai para o deserto. Ele fala assim, olha, você vai lá para Sarepta. Sarepta significa um lugar que queima. Sarepta, a Bíblia descreve ali que é um lugar que ficava em Sidom. Para vocês terem mais ou menos a ideia, Elias estava em Israel, no mapa moderno, pense no mapa moderno, estava no estado de Israel, e então Deus pede para ele ir até Sarepta. Então vai para o lugar quente, e ele vai para perto do Jordão lá, né? Na verdade, Sarepta fica em Sidom, não é perto do Jordão, fica no Líbano, né? Fica mais para cima ali, passou a fronteira, perto de Beirute, a moderna Beirute hoje, bem perto da costa do mar Mediterrâneo, ficava ali a cidade de Sarepta. E quando ele vai para esse deserto, para esse lugar onde não tem luz, para esse lugar onde não tem expressão, onde não tem importância, onde não tem palco, onde não tem pessoas, onde não tem likes, onde não tem esse apelo da multidão, o Elias percebe que Deus tinha matriculado ele na escola do deserto. Porque a escola do deserto nos humilha. A escola do deserto coloca a gente diante da nossa pequenez e mostra para a gente que o que importa no ministério não é tanto o que nós fazemos, mas é o que Deus faz em nós. Vem aqui, deixa eu te explicar isso. Elias tinha feito uma grande coisa já lá diante do rei Israel, tinha proferido palavras lindas e fortes e glorificou o nome de Deus. Mas Elias ainda não tinha aprendido algumas lições. E Deus queria ensinar essas lições para Elias. Mas essas lições ele não aprenderia com os holofotes no rosto dele. Ele não aprenderia na cidade grande.
Ele não aprenderia no meio de uma multidão que admiraria ou odiaria ele, mas pelo menos ele estaria na boca do povo. Ele só aprenderia na escola do deserto, e o deserto humilha, gente. O deserto coloca diante de você a realidade, a sua finitude, a sua falta de importância, porque você fala e ninguém ouve. Ninguém fala e por isso você não ouve também, porque você está sozinho. O deserto não nos promove, mas o deserto permite que Deus realize a obra dele dentro de nós, mostrando para cada um de nós que nós precisamos dele e não das provisões dele. No deserto a gente percebe que ele pode até dar pão para a gente, ele pode até dar maná, ele pode até dar codornizes para a gente, carne. Mas o que a gente mais vai desejar lá no deserto é a companhia. No deserto, você pode até ter comida, você pode até ter bebida, mas se você não tiver companhia, você fica louco, você fica depressivo. Eu sei que para que alguém está me ouvindo agora e tem comida lá na geladeira, talvez já esteja na mesa já, talvez você já tenha até comido, já está a barriga cheia, tem internet em casa, um bom celular, uma roupa decente, mas o que mais você queria agora era uma companhia, não é? Fala para mim. Não era uma companhia? Não era uma casa cheia? Não eram sorrisos, abraços? Conversas? Isso que é o deserto. No deserto a gente aprende muito mais do que na cidade grande. Porque por mais que a gente tenha pão no deserto, por mais que a gente tenha bebida, a gente quer a presença de alguém. E era isso que Deus queria ensinar. Olha, você precisa da minha presença, não só da minha providência, mas você precisa do provedor na sua vida. E a história do Elias vai terminando quando o Deus fala assim para ele, fala assim, olha, você vai para lá e você vai ser sustentado por uma viúva. Eu não sei se você é orgulhoso como eu, porque, gente, eu sou orgulhoso, tenho dificuldade de depender dos outros, assim. É uma luta que eu tenho comigo, sabe? Toda vez que eu tenho que depender de alguém, é uma coisa assim, sabe? Eu tenho que depender. Ai, que coisa feia, né, pastor? Você não devia ser assim. Não devia muita coisa, tá? Eu não devia muita coisa, mas sou. E preciso sempre melhorar. Mas eu reconheço que tenho que melhorar e que eu sou assim. Pelo menos eu acho que Deus pode me ajudar a melhorar. É melhor do que tem gente que aí não reconhece que é, né? Não sei, alguém aí que está me ouvindo, eu não sei. E Deus fala assim, olha, Elias, vai lá que a viúva vai sustentar você. Gente, não existe nada mais humilhante para um homem. Vou dizer melhor, não existe nada mais humilhante para um homem naquele período histórico ouvir que vai ser sustentado por uma viúva. A Bíblia apresenta 3 pessoas, 3 grupos que representam os mais vulneráveis da sociedade. Vocês lembram quais são? O órfão, a viúva e o estrangeiro. A viúva era tida como a pessoa mais vulnerável da sociedade. E então Deus diz para Elias, falou assim, olha, vai lá que quem vai te dar comida vai ser uma mulher que não tem nem marido, alguém totalmente desfavorecido, ela que vai te sustentar. Peraí, Deus, você já me tirou da cidade, já me tirou do holofote, me trouxe para o deserto, me fez depender da tua providência para você trazer pão para mim através dos garçons voadores, os corvos traziam comida para mim. Agora você diz para mim isso daí, eu preferi ouvir assim, Elias, vai lá porque tem uma viúva para você sustentar. Porque é isso que o homem faz, o homem provê, o homem sustenta, a gente faz, a gente realiza, eu levanto, vou e consigo. Agora esse negócio de eu ficar lá e uma viúva me sustentar, isso é muito estranho, Deus. E o Elias vai. O Elias vai lá e quando ele encontra a viúva, pede comida. Só que a viúva, ela não era só uma viúva, ela era uma viúva que não tinha comida nem para ela direito. E então, na botija que ela vai pegar o alimento para fazer ali, ela pega e a botija não esvazia. O recipiente não esvazia. E é naquela cozinha que aquela mulher conhece Deus. E não esvazia, e a comida é dada para o Elias.
E então Elias come a comida. E aquele milagre ali está acontecendo. Uma família maravilhosa que está abençoando o homem de Deus, né? E um milagre está acontecendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Talvez a sua despensa esteja vazia, mas eu quero dizer para você que o celeiro de Deus não está. Talvez a sua fonte de água tenha secado, mas eu quero dizer para você que as torrentes de Deus jamais secarão. Se você se submeter à vontade de Deus, a farinha do seu pote não vai acabar, porque Deus vai cuidar de você. Mas eu quero dizer para você também que na mesma casa onde aconteceu um milagre, aconteceu uma tragédia. O que acontece? O filho da viúva morre. E o que acontece quando uma coisa ruim acontece para uma família abençoada? O que acontece? Acontece que essa família abençoada começa a pôr culpa em alguém. Porque essa família abençoada acha que é abençoada, aconteceu milagre, o meu dinheiro duplicou, eu comprei outra casa, a comida na minha despensa está só aumentando, eu estou prosperando, eu sou abençoado. Aí quando acontece uma tragédia, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Acontece, gente. Na casa que aconteceu o milagre, acontecem tragédias também. E essa viúva começa a culpar o Elias, achando que o Elias ali tinha trazido uma maldição para a casa dela. Só que quando a viúva ataca o Elias ali com palavras, culpando ele, é natural que o ser humano faça isso, sempre tentando achar um culpado, o Elias não se defende. Por que o Elias não se defende, gente? Porque o Elias não queria aumentar o problema. Quando a gente está prostrado diante de Deus, gente, a gente não fica se defendendo. A gente não fica ali querendo debater, querendo brigar. Porque às vezes a pessoa que está brigando com a gente, ela está só colocando a frustração dela para fora. Nem na verdade sente ou acredita naquelas palavras que estão sendo proferidas. Ela está só sangrando. E às vezes o sangue da pessoa cai sobre a gente. Não precisa pegar a faca para fazer a pessoa sangrar mais. Elias fica quieto. E essa é uma lição fantástica que a gente aprende. Aquelas pessoas que estão diante de Deus, submetidas a Deus, como Elias estava, elas não ficam se defendendo. Elas simplesmente permitem que Deus dê a oportunidade das coisas serem esclarecidas. E então Elias pede para ficar com a criança, o Elias entra no quarto e ele fala com Deus. Fala muito com Deus e acontece o milagre. Ali a criança, ela é ressuscitada ali. E depois da ressurreição da criança, a primeira ressurreição bíblica, a primeira ressurreição que aparece na Bíblia é essa. A mulher diz que agora ela consegue ver Deus no Elias. Fala assim, olha, eu vejo que você é realmente um homem de Deus. Coisa fantástica, né? Olha, a gente viu nessa história a ressurreição. A gente viu aqui muitos milagres, né? A gente viu a farinha não acabar, né? Ali as coisas não acabavam, a comida da viúva. A gente viu o corvo trazendo pão, não viu? A gente viu muitas coisas, a gente viu a chuva não caindo mais, muitas coisas sobrenaturais. Mas o mais importante, gente, o mais importante aqui não é o extraordinário, mas é o extraordinário do ordinário. Aquele milagre que não exatamente é pomposo, é brilhoso, mas é o milagre que acontece dentro de nós, o milagre que acontecia dentro de Elias ao reconhecer Deus, o milagre que acontecia dentro da viúva ao confiar em Deus, a submeter a Deus, o milagre que aconteceu dentro do povo de Israel ao ver que Deus era Deus. Esses milagres do cotidiano que a gente não percebe e não valoriza são os mais importantes. Então hoje eu gostaria de terminar essa mensagem pedindo para você observar não só o azeite e a farinha que não acabam,
e glorificar a Deus por isso apenas. Eu não queria que você só se alegrasse quando alguém sai da UTI, desentubado e volta para casa. Isso é bom também, mas eu queria que você se alegrasse por mais do que isso. Eu não queria que você se alegrasse e agradecesse a Deus só porque você falou e realmente não choveu, ou porque os corvos trouxeram pão para você, ou porque alguma coisa grande aconteceu, mas porque coisas ordinárias acontecem na sua vida e você deveria agradecer porque são milagres também. Você está vivo, né? A pandemia tem acontecido e você está me ouvindo e você está vivo. Talvez você fale, pastor, mas eu não tive Covid, eu não fiquei na UTI, eu não tenho um milagre para contar. Você não tem um milagre para contar? Nessa altura do campeonato da pandemia, você não tem um milagre? Você não tem um testemunho para dar? Você está saudável mentalmente nessa pandemia e você não tem um testemunho de um milagre para dar? Meu irmão, observe os milagres extraordinários dentro do ordinário, dentro daquilo que é cotidiano. O Blaise Pascal conta a história de que quando ele era menino, ele cresceu em um lar cristão e um dia ele pegou o cavalo do pai e começou pocotó, 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 galopar, 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 até que ele caiu numa ribanceira com esse cavalo, uma ribanceira alta, e ele teve ter medo de morrer. Ele e o cavalo caíram, só que quando ele se levanta, ele percebe que o cavalo não estava machucado. Ele volta e conta: pai, eu galopei, galopei, galopei com o cavalo, galopei, só que eu caí numa ribanceira, e quando eu caí nessa ribanceira, nem eu e nem o cavalo nos machucamos. Um milagre aconteceu, pai. E o pai fala: filho, fico feliz por isso, olha, Deus realmente é muito bom. Mas sabe, eu quero dizer para você que hoje aconteceu um milagre ainda maior comigo. Hoje eu peguei o meu cavalo, eu tinha que ir na cidade, então eu galopei, galopei, galopei. Eu galopei, 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 pocotó, pocotó, pocotó. E galopei, galopei, fui e voltei, galopei, galopei, pocotó, pocotó. E cheguei em casa. E nem eu e nem o cavalo caímos em ribanceira nenhuma. Aconteceu um milagre hoje, meu filho. Essa história é tão marcante para mim. Porque eu quero agradecer a Deus pelos milagres extraordinários no ordinário, naquilo que é comum. Eu quero agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Eu quero louvar a Deus pelas pequenas alegrias. Eu quero ser fiel, não ser impressionante. Eu não preciso ser uma estrela, eu não preciso ser um figurão, eu não preciso ser o ancião, eu não preciso ser o diácono-chefe, eu não preciso ser a diaconisa, eu não preciso ser a missionária, eu preciso ser fiel. Eu preciso valorizar os pequenos detalhes, os milagres que a maioria das pessoas não percebem, mas que são os mais importantes, porque a percepção desses milagres demonstra que você é sensível ao agir de Deus na sua vida e que você não trata como garantida a sua existência, mas você sabe que cada levantar, cada deitar, cada respirar é um milagre de Deus. Meu desejo para você é que você reconheça o extraordinário no ordinário. Feche os seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, pedimos, Senhor, de coração, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar além dos corvos que trazem pão. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos além do azeite e da farinha que não acaba, Senhor. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar além das ressurreições maravilhosas que presenciamos. Quero que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos além dos milagres da natureza que o Senhor faz. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o milagre do dia a dia, o milagre da família, o milagre do carinho, o milagre daquele que ficou do nosso lado, o milagre da companhia, o milagre da saúde, o milagre do nada que aconteceu. Esses milagres ordinários, que eles sejam extraordinários para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, como
irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa